agradar eu vou, só pra te agradar eu vou, por amor a ti eu vou. Bom dia, paz de Cristo Jesus. Gostaria de trazer neste dia de hoje uma palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. Se você puder abrir aí a tua Bíblia em Abacuque, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Então o Senhor me respondeu: escreve claramente a visão em tábuas para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado, ele fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espera, porque ela certamente virá e não se atrasará. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Pai, por este momento de estar mais uma vez aqui, ó Deus, trazendo uma palavra da Tua parte, ó Deus, para cada coração que está aí do outro lado, ó Deus, recebendo. Que o Senhor possa, ó Deus, trazer o nosso coração e fazer o nosso coração estar receptível a receber a Tua palavra nesta manhã. Que ela produza em nós, Senhor, aquilo que ela foi designada nesta manhã para as nossas vidas. No nome de Jesus, amém. Bom, queridos, quando eu estava meditando, paz, Andréa, né? Quando eu estava meditando nessa palavra, eu vou deixar aí, né, já que Andréa entrou, Abacuque, capítulo 2, do 1 ao 3. Foi a leitura, né? E quando eu estava meditando, eu já ministrei sobre essa palavra. E desde antes de ontem, né, o Senhor tem falado muito ao meu coração, em quem nós estamos colocando a nossa esperança, em quem nós estamos esperando. Ontem, para quem ouviu a ministração, para quem foi lá no canal, né, e acessou e pôde ouvir, né, a ministração. E Abacuque aqui vai começar dizendo algo muito tremendo, né? Ele diz assim, ó: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. É notório, né, nesse primeiro versículo, a posição de Abacuque. Abacuque vai estar, né, esperando em Deus. Ele estava queixoso, ele estava preocupado com algo, ele estava buscando ao Senhor, Pai, Jana, buscando no Senhor uma resposta. Só vou repetir, né, o versículo, Abacuque, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3. E daí, Abacuque, ele vai esperar em Deus a sua resposta. Né? Nós vamos ver, amém, Andréa, né? Realmente o profeta Abacuque, né, assim, pense no profeta, ele nos estudos teológicos, né, ele é considerado os profetas menores, né, tem os profetas maiores e os profetas menores, há uma divisão sobre isso, mas por ele ser um profeta menor, mas não em estatura, não em poder, não é isso. Se você observar o livro que o Abacuque escreveu, né, assim, é muito curto, né? A gente vai ver que só é até 3 capítulos, né? Então, por isso que é considerado profetas menores, mas não por menor de qualidade, menor de menos poder, não é. Isso aí é heresia que algumas pessoas têm ministrado por aí, né? Mas Abacuque, né, ele vai se colocar aonde? Numa torre de vigia, vai tomar uma posição de quê? De esperar na situação, nas pessoas, no reino, em alguns reinos naquele tempo, não. Abacuque vai dizer assim, eu vou esperar o que dirá o Senhor.
Sabe que desde antes de ontem, né? Estamos na quarta, desde a segunda-feira, na verdade, desde o domingo, Deus tem falado muito ao meu coração sobre em quem nós estamos depositando a nossa esperança. Em quem nós estamos esperando. Muitas vezes nós estamos esperando de um vizinho, nós estamos esperando de um chefe, estamos esperando do marido, estamos esperando do filho, estamos esperando, né, para quem é homem, esperando da esposa, né? Muitas vezes a gente está colocando a nossa esperança, a nossa confiança em alguém que tem uma influência, não é? Ah, vai acontecer isso se alguém me indicar, porque fulano tem uma autoridade. E a sua esperança vai estar em pessoas e em situações. Mas nós temos aprendido, e eu tenho aqui aprendido, né, com a palavra de Deus, Deus tratando com o meu coração, e eu gosto de compartilhar algo que Deus tem falado comigo. Para quem me conhece sabe disso. E Abacuque, ele vai tomar uma posição. Ele vai começar dizendo: ficarei no posto de sentinela e tomarei uma posição. Primeiro, querido, ele vai se colocar no posto de sentinela. Sentinela é alguém que vigia. Alguém que está em vigilância. E por que ele inicia isso? Porque alguém que está em vigilância, ele está cuidando para que ele não sofra o ataque, para que ele não se deslize, né? Por exemplo, quando Paulo vai escrever, né, para a igreja e vai dizer assim: olha, aquele que está de pé, cuide para que não caia, né? Ou seja, mostrando que eu e você vai ter em alguns momentos que nós vamos precisar todos os dias estar cuidando para que a gente não venha a cair. E Abacuque está dizendo aqui, ó, ficarei no posto de sentinela. Por quê? Ele estava dizendo assim: eu vou ficar vigiando, porque eu não vou. E aí, observe que como é que eu digo, meu Deus? O texto não antecipa. Quando a gente vai, o capítulo 3, ele não vai vir antes do 2, eu estou falando do relato, não a numeração, o relato. No capítulo 3, o que é que Abacuque vai dizer? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que nos currais não houvesse gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. No capítulo 2, do versículo 1, ele vai dizer assim: eu ficarei no meu posto de sentinela, alguém que vigia, alguém que não vai murmurar, alguém que não vai falar contra o seu Deus, porque ele vai estar esperando. Ele vai estar vigiando para que ele não seja influenciado pelas circunstâncias. Por isso que no capítulo 3, ele vai dizer: ainda que eu não veja isso algum acontecer ou está acontecendo, eu todavia vou me alegrar no Senhor e exultar no Deus da minha salvação. No capítulo 2, ele vai dizer porque ele conseguiu esperar no Senhor, né? Confiar, louvar em Deus, porque ele tinha se colocado na torre de vigia, e nessa torre de sentinela de vigia, ele estava dizendo: eu vou vigiar para que eu não siga minha vida, não acredite em Deus de acordo com as situações, de acordo com o que eu estou vendo, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. E nessa manhã o Senhor está falando para mim e para você, dizendo: se coloca na torre de vigia, para que você não adore a Deus, para que você não busque a Deus, para que você não se queixe contra Deus, né? Ou comece a perder a bênção, porque você não está esperando, não está vigiando, não está se colocando como sentinela. Ele começa dizendo: eu vou me colocar como sentinela, eu vou me colocar nesse posto de vigiar. Aí ele diz: depois eu vou tomar uma posição. Qual é a posição dele? Eu estou aqui vigiando, mas a posição que ele diz é o quê? Esperar. Qual era a resposta de Deus? Ele ia tomar uma posição.
Ele não ia esperar em situação, ele não ia esperar em pessoas. A posição que ele tomou foi esperar a resposta de Deus. Eu quero que você vá para que foi algo tremendo, querido. Quando Deus estava falando comigo nessa ministração, aí eu estava no canal 14 e tinha terminado já o de mulheres, né? Mulheres e seu desafio. E um irmão começou a ministrar. E ele estava ministrando sobre a passagem que, se você puder abrir aí, em João capítulo 5, João capítulo 5, vai dizer o seguinte: a cura de um paralítico, a cura junto ao tanque de Betésia. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em voltas. Ali costumava ficar grande número de pessoas, doentes, inválidos, cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam o movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois das águas agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos homens que estava ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Esse paralítico, ele estava no lugar certo, né? Esperando o milagre. Só que qual era a dependência nítida desse homem aqui? Pela frase dele: não tem ninguém que me leve ao tanque. Ele estava esperando de alguém que levasse-o para o tanque. Ali, 38 anos, porque ele estava esperando em alguém que levasse-o para o tanque. E sempre que a gente está esperando em alguém, em pessoas, em situações, o tempo vai passando, o crente vai morrendo sem receber a promessa, porque a tua esperança está no homem, está na autoridade, está numa situação e você não consegue. Por isso que você não consegue receber, porque quem você está esperando, olha, ali era o tanque do milagre. Ali as águas eram agitadas, todo mundo que mergulhasse ali, querido, existia 5 entradas, mas Jesus entra no lugar certo, querido. Deus vai na direção certa para mim, para a tua vida. Por isso que Abacuque, ele vai dizer: eu vou me colocar numa torre de vigia, eu vou cuidar para eu não vacilar, porque eu vou esperar no Senhor. Qual é a resposta que o Senhor vai me dar? Porque o homem não tem resposta para mim não, mas o meu Deus, ele tem resposta. Querido, olha, você pode estar no lugar do milagre. Você pode estar diante do milagre, mas se a tua esperança está em alguém, ou em alguma situação, ou em pessoa, querido, você vai ficar como esse cego. Ele estava aqui. O tanque era milagroso, sim, porque descia o anjo, agitava a água e quem mergulhasse primeiro era curado. Ele estava no lugar certo, mas a esperança dele era que estava errado. Muitas vezes a gente está no templo certo, muitas vezes a gente está no lugar certo, mas nós estamos colocando a nossa esperança no lugar errado, na pessoa errada. Você está entendendo sim que Deus está falando com você. Tem gente, querido, que muitas vezes não é. Obrigada, Camilinha. Abacuque capítulo 2, o versículo do 1 a 3. E agora João capítulo 5, do versículo 1, que eu li até o versículo 7, né, 6.
Então, 7. Então, querida, muitas vezes, por isso que eu tenho muito cuidado. E por isso que tem muita gente que fica com raiva de mim, né? Acha que a pastora é braba, né? Porque, olha, querida, você pode muito bem estar no lugar, como esse paralítico. Estava no lugar certo. Estava junto do tanque. Mas ele recebeu? Ele não recebeu. 38 anos ele estava ali. Porque quem ele estava esperando, querida? Ele estava esperando no homem alguém que o levasse para o tanque. A esperança dele estava, querido, na pessoa que levasse. Talvez você não esteja entendendo o que Deus está falando aí para você. Talvez você esteja esperando na pastora uma campanha, uma oração. Quando a tua esperança tem que estar em Deus, porque muitas vezes alguém que participa de campanha não recebe e outras recebe. Outras recebem até muito mais e tem gente que fica com raiva, chateado, porque não consegue entender. Porque, querido, você tem que entender que Deus vai usar o canal. Ali era o tanque, era o canal, o instrumento que Deus estava usando para curar, para abençoar outras vidas. O tanque não era Jesus. Não era. O tanque de Betésia. Não era não, querido. Se você está esperando, né, campanha para jejuar, campanha para orar 3 vezes ao dia, 4 vezes ao dia, campanha para ouvir o que Deus está falando pela pastora, eu entendo, porque é bíblico, a quem honra, eu entendo. Não estou falando para você que tem a sua esperança em Deus e que honra a vida da pastora. Eu não estou falando para essas pessoas. Eu estou falando para pessoas que se apoiam na oração, no chamado, no ministério, na palavra, no jejum, na oração da pastora, porque isso está errado. Isso está errado. Aquele homem, esse paralítico, estava ali o tempo todo, 38 anos, porque a espera dele estava em quem? Em alguém que o levasse para o tanque. E eu te digo, querida, se Jesus não entrasse naquela cidade, não entrasse pelas portas, não tivesse compaixão dele e fosse para ele e dissesse assim, queres ser curado? Querida, Deus sabe de tudo. Mas algo tremendo que a gente aprende, eu não vou fugir do texto de Abacuque, não. Você vai entender. Eu não estou fugindo. Querida, olha, observa o desespero daquele homem. Ele não conhecia Jesus. Jesus entra e pergunta, tu queres ser curado? Olha que ele começa a desabafar. Aquela carência que muitos crentes têm. Aquela carência de falar. Sabe? E aí ele pega e diz o quê? Não tem ninguém que me leve ao tanque. Todas as vezes que eu estou, que as águas é agitada, alguém sempre vem na minha frente. Você está entendendo o que Deus está falando? Muitas vezes Deus vai estar usando a minha vida, vai estar usando a tua vida para dizer assim, o que é que você quer? Você quer ser curado? Porque se é algo que eu acho lindo em Deus, muito, tudo, eu acho lindo em Deus. Mas eu estou dizendo assim, uma coisa que me chama a atenção é a organização de Deus, sabe? O cuidado de Deus, tudo. Mas eu estou dizendo assim, para essa ministração, sabe, um Deus paciente, que ele escuta o que você está falando. Sabe, querido, é um Deus que ele chega na hora certa, no momento certo. E ele vai perguntar a você. Um Deus que deseja ter relacionamento comigo e com você, mesmo sabendo o que você precisa, porque Ele sabe de tudo. Mas tem crente, querido, que pede à pastora, pede ao irmão, pede a todo mundo, mas não vai pedir ao Senhor. Sabe por quê? Falta de relacionamento. Aí fica com a mão na cabeça, doida, desesperada, e ainda acha que está com comunhão com Deus, que é salvo. Oh, querida, muito cuidado. Muito cuidado, querido. Se é algo que eu tenho vigiado, me colocado em torre de vigia, sabe? É o que diz lá em Apocalipse. Guarda o que é teu para que não tomes.
Sabe, querido? Porque muitas vezes a gente vai estar perdendo a nossa salvação mesmo. Porque muitas vezes nós vamos estar convencido, não convertido. Pessoas, querido, que, sabe, não tem prazer em falar com Deus, mas tem prazer em falar com a pastora, com fulano, com cicrano. Querido, é bíblico orar uns pelos outros. Eu não estou questionando isso, não. Mas quantas vezes pessoas que têm padecido, sabe, e a gente vê nitidamente o desespero da pessoa. Sabe por quê, querido? Porque não tem um relacionamento com Deus, tem um relacionamento de interesse, só vai buscar a presença de Deus quando precisa. Abacuque vai dizer assim, olha, me colocarei na torre de sentinela e tomarei posição sobre... era isso que eu ia dizer, um Deus educado. Obrigada, Senhor, muito obrigada. Um Deus educado. Deus sabia o que ele estava precisando, aquele paralítico. Mas o Senhor pergunta, tu queres ser curado? Porque você já parou para pensar que Deus pergunta, tu queres ser liberto? Tu queres ser curado? Deus pergunta, sabe por quê? Porque existem pessoas que não recebem nem de Deus e nem dos outros. Por isso que muitas vezes quando eu vou falar ou orar por algumas pessoas, ou dizer o que Deus está mandando, eu até pergunto assim, eu recebi da parte de Deus, mas Deus confirme no teu coração e você é livre para receber, né, assim, da parte de Deus. Claro que eu vejo quantas pessoas não recebem, porque olha para o mensageiro, a mensageira. E aí perde de receber o que Deus quer dar, não é assim? E aí Deus pergunta para ele, né? Tu queres ser curado? Ele estava ali, Deus sabia que era o tanque, que as águas eram agitadas. Deus estava vendo que ele era paralítico, porque Deus perguntou. Porque tem momentos que a gente não quer. Tem momentos que Deus está nos chamando para orar, para buscar, para estar na presença dele, mas nós não queremos. E por isso que Deus diz assim, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração. Tem gente, querida, eu me lembro de uma certa vez que eu disse, eu posso orar por você? A pessoa estava no bagaço do bagaço. Mas pense numa prepotência. E eu falei assim, posso orar por você? Não, eu tenho Deus no meu coração, eu não preciso. Aí eu, ok, tá certo, Deus abençoe. Respeitei, querido. Respeitei, sabe? E pouco tempo depois, né, assim, a pessoa mandou me chamar, né, desesperadamente para orar, porque eu tenho poder? Não. Sabe por quê, querido? Porque eu tenho procurado viver em obediência com Deus. E se Deus manda, ele se responsabiliza. Mas sempre Deus, sempre me traz a essa educação de Deus, sabe? Um Deus educado. Por isso que pode observar todas as campanhas, eu pergunto, quem deseja participar, envie o seu ok. Se você não deseja, se você quer fazer relaxadamente, não atrapalhe a minha vida. Não vou usar aqui para desabafo de nada, né? Mas as ovelhinhas sabem do que eu estou falando, né? Não atrapalhe e ainda não se levante em dizer que Deus mandou você dizer algo que Deus não mandou. Porque Deus, querido, não é Deus de confusão. Deus não é Deus que vai dizer uma coisa para a pastora e vai dizer uma coisa para você. Você está debaixo de maldição, porque desobediência é maldição sobre as nossas vidas. Né? Por isso que eu não tenho, de verdade, medo de dizer quando alguém dá uma direção de uma coisa e alguém vem com outra, eu digo, não é de Deus. Eu não recebo, porque Deus não é Deus de confusão. Deus dá uma instrução, Deus dá uma direção e a pessoa quer fazer do seu jeito, porque quer se usar na carne e ainda usar o nome de Deus. Olha que coisa terrível, minha irmã. Olha que coisa terrível. Vigia na terra, vaso. Vigia na terra. Olha o que Abacuque estava dizendo. Eu vou me colocar numa torre de vigia, de sentinela. Vou tomar uma posição de esperar. Qual é a resposta de Deus? Não é a minha resposta. Não é a resposta de ninguém. É a resposta de Deus para a minha vida. Aí vê que coisa linda. Vê que coisa linda. Versículo 2.
Então o Senhor me respondeu, porque Deus conhece o meu coração e o teu coração. Ele responde quando eu e você está numa posição, quando eu e você está vigiando, Ele vai te responder sim, aleluia. Glória a Deus. Ele diz, o versículo 2, então o Senhor me respondeu, porque aquele que busca em Deus resposta, Deus vai lhe responder. Ele vai lhe responder. E o que é que o Senhor diz para ele? Escreve claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda o tempo designado. Ou seja, querido, a visão que Deus deu para Abacuque, o Senhor estava dizendo, olha, tem um tempo para se cumprir. Crente apressado, que Deus usa agora um instrumento, Deus fala agora, se aqui, ó, terminou a live e não aconteceu, não foi de Deus não. Não foi de Deus não. Sabe, essas pessoas que têm esperado no homem. Mas saiba que mesmo promessas de Deus têm tempo determinado para se cumprir. Ela diz, aguarda o tempo designado. Deus nem chega antes, Deus nem chega depois. Sabe? Deus, ele chega no tempo certo dele. Aí ele continua e diz, ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espera, porque ela certamente virá e não se atrasará. O Senhor estava dizendo para Abacuque, olha Abacuque, o que foi que tu dissesse, que tu iniciou, que eu vou me colocar numa torre de sentinela, uma torre de vigia, eu vou estar vigiando, para eu não me confundir, para eu não me embaraçar com a situação, não me antecipar, não querer fazer a minha vontade, mas eu vou esperar em Deus. Aí ele diz assim, tu tá esperando, tu não dissesse que estava esperando? Qual era a resposta que eu vou te dar? A resposta que eu vou te dar é que tem um tempo designado para eu dar aquilo que você está pedindo. Mas olha, ainda que ela demore, espera. Ele disse o quê? Olha aqui, olha, aguardarei para ver o que o Senhor me dirá. Que resposta terei à minha queixa? Espera. É um tempo de espera. Aquele paralítico estava esperando quem? Em alguém que me levasse para o tanque. Eu ouvi uma vez uma pessoa tá dizendo assim, pastora, quando é que a senhora vai fazer de novo a campanha? Eu disse, quando Deus falar comigo. Porque eu não faço campanha, né, para ninguém. Eu faço campanha em obediência ao Senhor. E ele estava esperando em quem? Porque tem gente que está esperando numa campanha, tem gente que está esperando na pastora, tem gente que está esperando no governador, tem gente que está esperando no marido, na esposa, no filho, na filha. A esperança é errada, a tua esperança tem que estar em Deus. Enquanto você está esperando no homem, você vai ficar mais do que 38 anos, sabe por quê? E não fique pensando aí, está repreendido, misericórdia não, porque a palavra, ela é pura, ela tem direção certa, querida. Tem crente que eu já vi morrer, que não usufruiu das promessas de Deus. Sabe por quê? Porque estava esperando, sabe como? Uma pessoa que eu vi, tinha uma promessa de um carro, morreu, sem quê? Sabe por quê? Porque estava esperando um dinheiro que ia sair, não sei das quantas, estava esperando, era no dinheiro, estava esperando de uma liberação, né? Querida, a tua esperança tem que estar em Deus, a tua esperança tem que estar no Senhor, porque senão tu morre, senão tu fica esperando como aquele paralítico, 38 anos, e tem coisas, querido, que você não vai ver mesmo. Mas a Bíblia vai dizer aqui que o Senhor responde para ele. Tem um tempo designado. Tem um tempo certo, não adianta, né, você se queixar, achar, queridinha, que porque você está dizendo assim, mas Senhor, será que foi tu mesmo que falou pela boca da pastora que isso vai mover o coração de Deus, que vai colocar Deus contra a pastora? Vai não, porque Deus conhece a minha vida, querida.
Sabe? Porque muitas vezes nós vamos andar em desobediência. E mesmo que eu e você ore, que tenha unção, mas Deus não age lá. Porque no outro lado tem um coração arrogante, um coração que não está confiando em Deus. E aí você fica, olha, tempos e tempos. Coisas que é para fazer, como Deus mandou Neemias e pregar na cidade. A cidade era 3 dias que se percorria. Ele percorreu em 1 ano, em 1 dia. Deus está falando, querido, que quando você esperar nele, aquilo que você está demorando para você vai vir com muita pressa quando você esperar nele, você confiar nele. Aí ele diz, espera, porque ela certamente virá e não se atrasará. Sabe que Deus termina dizendo aqui para mim e para você, né? Falando para Abacuque, mas falando para mim e para você. Ele está dizendo assim, ó, espera no Senhor, sabe? Porque pode até parecer que está demorando o que você está pedindo. Pode até você estar dizendo assim, eu participo de tanta campanha e ainda não recebi. Não recebi porque ainda não é o tempo designado por Deus. Mas o tempo virá e o Senhor está dizendo para mim e para você, espera. Porque pode até demorar, mas não vai deixar de acontecer. Ela não vai chegar atrasada. Tem gente que até diz assim, eu já disse isso, viu? Uma vez eu até falei assim, poxa, Senhor, quando eu terminei meus estudos, eu queria fazer uma graduação. E aí eu me casei, tive filhos. Depois, quando eu estava com 32 anos, e Deus usava um monte de vaso e dizia, vou eu colocar um anel no teu dedo. E era o meu desejo e não tinha condições, né? Nem de inteligência, nem de, né, assim, para passar em uma federal, né, assim, e não tinha condições de pagar uma particular. Né? Meus pais não tinham e terminei, me casei e não tinha condições no momento. Mas o tempo designado, o tempo chegou. E não é atrasado, não. E eu vou te dizer, querido, quando eu estava na graduação, né, assim, como eu vi, porque eu falei assim, estava com 32 anos, aí eu falei, poxa, agora eu não quero mais não, depois de velha, não, que eu estou chamando outras pessoas de velha, estou dizendo assim, né, porque eu já tinha terminado meus estudos com 18 anos, olha, ó, né, aí eu disse, agora não tem nem graça, agora eu não quero fazer mais não. E para mim parecia estar atrasado. Parecia que a bênção tinha chegado atrasado. Tinha não. Querida, eu quero te dizer, você que está aí do outro lado. A honra de Deus é tão tremenda. Que, querida, olha, era incrível como eu servi de exemplo para outras pessoas. Como Deus usou a minha vida para outras pessoas. Quando começou um mover na igreja mesmo, aí eu me lembro até que o pastor falou, pronto, depois de Adriana, agora todo mundo quer fazer a universidade, quer fazer faculdade. Sabe, querido, porque a bênção de Deus não chega atrasada, não. Ela tem um tempo designado para acontecer. E ela não perde a sua grandeza, ela não perde o seu louvor, ela não perde, não. Eu lembro que quando eu me formei, né, assim... Desculpa. Quando eu me formei, eu estava ali me formando, né? E aquele palco levantando, né? Assim, e minha filha, minha família, amigos, pastores estavam ali honrando a minha vida. E quando estava subindo aquele palco, um telão bem grande, né? Assim, e a minha filha, algo que chamou muita atenção, que minha filha falou, fez, minha filha e minha irmã, Kátia, e ela falou, e Dedé também falou isso, né? E ela disse assim, que coisa mais linda, a primeira foto, a primeira foco que teve foi você na tela grandona, né? E eu tava ali contemplando, e mesmo, né, assim, com medo do o palco tava subindo, né, assim, no telão, né, assim, e todo mundo, quando eu saí, né, assim, disse, que coisa mais linda, a primeira foto foi você, foi um brilho diferente, né, e o teu sorriso transmitia alegria de cumprimento, de promessa de Deus.
Eu quero te dizer, querido que está aí ouvindo do outro lado, que a palavra de Deus, a promessa de Deus para a tua vida, ela não chega atrasada, não. Porque ainda que possa parecer demorado, ela vem no tempo designado do Senhor. Né? Designado do Senhor. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus possa, né, fazer com que você tenha recebido essa palavra do Senhor. E eu quero te dizer, para você que está aí do outro lado, que se você talvez esteja dizendo, mas essa pastora está repetindo de novo, que nós devemos esperar, não nos homens nem na situação, né, mas em Deus. Porque talvez você não guardou no teu coração a palavra de Deus. E Deus, nesta manhã, está mandando que eu e você fique de sentinela. Fique atento, sabe? Porque muitas vezes vai parecer demorada de se cumprir a promessa. Mas o que foi que você disse? Que foi que Abacuque disse? Ele disse que eu ia me colocar de sentinela. Eu ia aguardar qual resposta Deus daria. E por isso que Deus, quando responde a ele, diz, olha, ainda que demore, não se atrasará. Ainda que demore, espera. Espera, vale a pena esperar em Deus. Deus abençoe a tua vida nesta manhã. Que tu recebas da parte de Deus, que aquilo que você está pensando que está atrasado, está demorado. A Bíblia vai dizer que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Deus tem preparado. E eu quero te dizer que aquelas pessoas viram naquele paralítico que ele não precisou mergulhar no tanque do milagre. O próprio Deus disse para ele, toma a tua cama e anda. Eu acredito na mandaia sheta candarai oster. Bloque andodaoto sheketi oronono daraio quando mundo lovo cotionora. E que troto concionore mecaias teremecachororomono. Eu acredito que aquelas pessoas que estavam ali no tanque, que tinha outras pessoas, porque não só tinha aquele paralítico, tinha outros paralíticos. E tinha alguém que ajudava aqueles paralíticos a arremessar ali naquele tanque. Mas sabe, eu fico imaginando a bênção daquele paralítico que esperou 38 anos, mas foi caprichado. Sabe por que foi caprichado? Porque ele entrou no tanque. A Bíblia diz que não entrou, não. Ele não entrou no tanque. O próprio Deus fez um milagre para ele. O próprio Deus disse, levanta e anda. Aquelas pessoas disseram, como foi? 38 anos que eu vejo tu aí, não vejo ninguém que te ajude. Não vejo ninguém que te coloque ali. Como foi que esse milagre? Como é que tu estás andando? Como foi? Me conta aí. Porque eu não vi tu entrando no tanque. Eu não vi. Como foi que tu ficasse sã? Como é que tu estás andando? Deus está falando para ir para você. Tem um milagre de Deus preparado para você, que alguém vai perguntar, como foi isso? Eu não vi tu entrando no tanque. Eu não vi tu entrando no tanque. Como é que tu ficou? Como é que tu recebeu? Aleluia. Porque Deus vai ao teu encontro. Se tu estiver esperando nele, ele vai ao teu encontro. E você, ainda bem, aleluia, ainda bem que essa palavra está aí registrada, guardada, para a glorificação do nome de Deus, porque essa palavra vai se cumprir na vida de muitos que estão aí ouvindo. Alguém vai perguntar, como foi? Eu não vi você entrando no tanque? Como foi que aconteceu esse milagre? Foi porque eu recebi uma palavra que eu tenho que esperar no Senhor. Eu tenho que me colocar na torre de vigia e aguardar no Senhor. Qual é a resposta que virá? Ainda que demore, eu vou esperar no Senhor, porque vai vir. E ela não vai vir atrasada, não. Ela vai vir porque o Senhor faz chegar, faz acontecer o que Ele prometeu a você.
Deus abençoe, né? Que Deus abençoe a tua vida, que tu guardes essa palavra na tábua do teu coração, né? E que se você puder ser um agente abençoador, vai estar lá no canal, né? Indica o canal, pega essa mensagem, envia para um monte de pessoas, mesmo pessoas que não é crente, que não tem o entendimento da palavra ainda, mas que essa palavra vai alcançar vida, vai transformar vida, porque não é porque a pastora está falando, é porque a palavra de Deus é viva e eficaz, penetrante como espada de 2 gumes. A palavra de Deus, ela tem eficácia, ela tem poder de realizar aquilo que ela está falando. Deus abençoe, seja um agente abençoador. Não seja egoísta, ficar só para você. Vai lançando, vai mandando para um monte de pessoas, tá certo? Deus abençoe. Tenha um dia de excelência.